Eu sou Wesley Braga, a gente está começando o podcast Jantei Arte, episódio 3, com Anderson Moraes. E primeiro, a gente vai falar aqui com o Anderson, que é um artista visual aqui de Sobral. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, a trajetória, né? E como é ser um artista que trabalha e produz em Sobral, né? E sobre os desafios de se produzir arte no interior e tudo mais. Então, eu passo aqui a palavra para o Anderson para ele poder comentar um pouco sobre o trabalho dele, né? Primeiramente, começar ele se apresentando e como foi que ele descobriu a paixão dele pelas artes visuais. Eu sou o Anderson, tenho 40 anos, já há quase 20 anos dedicado às artes visuais aqui em Sobral. Tenho duas formações, uma em História e sou formado agora graduado em Artes Visuais. Mas sempre tive sonho em me graduar em Artes Visuais. E aí fui para História porque, como aqui em Sobral não tinha formação em arte, e aí eu pensei que seria a, a faculdade seria mais próximo das artes, né? E aí, na faculdade, claro, aí quando a gente chega é totalmente diferente, né? Assim, a gente tem esse sonho. Acho que tanto na das artes visuais como na de história é, é totalmente diferente do que eu imaginava. E acabei aprendendo a pesquisar, né? Que o trabalho de arte também a gente pesquisa, né? E aí eu trabalho com desenho, pintura, bordado. E aí também acaba sendo produtor cultural, né? Porque acho que como você, como todos os artistas, né? A gente tem que para que a nossa arte chegue em outro lugar, a gente tem que trabalhar com produção. E aí, junto com o Bruno, a gente tem um espaço, que é o Ateliê 156, que a gente desenvolve atividades voltadas para as artes visuais e também de formação para outros artistas, mas também para mim, né? Acho que eu acho que é um lugar também de aprendizado para mim. Porque antigamente tinha que ir para os lugares, agora as pessoas que vêm para cá, né? Para a gente conversar, para a gente trocar. E tem sido uma experiência bem legal. É, como o Anderson falou, né? Assim, quando a gente está numa cidade do interior, né? A gente ainda não tem, assim, muitos produtores culturais e acaba que o artista tendo que ser também um produtor cultural para que o trabalho dele aconteça, né? E a gente até espera, né, que com essas formações que estão vindo, que venha realmente mais produtores culturais para que traga mais opções de eventos, produção, porque assim, o artista visual ele é uma parte dessa cadeia criativa, né? Porque a gente precisa de outras pessoas para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, é interessante essa fala do Anderson, né? Que realmente a gente precisa desse produtor cultural também para que aconteça essas oficinas, exposições, entre outras coisas, né? E aí, Anderson, eu queria também que você comentasse sobre essa sua formação como artista, né? Como é que iniciou sua carreira, o os artistas que lhe influenciaram, né, porque a gente sabe que a gente começa de algumas formas e aí vai acontecendo, e só agora você conseguiu chegar na formação de artistas visuais e qual a diferença que isso lhe trouxe para a sua carreira como artista, né. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É, quando, quando eu tinha uns 12 a 13 anos, mais ou menos, a cidade estava passando por um momento de efervescência cultural, né? Que acontecia muitos salões de arte, acontecia muitas exposições. É, a Casa da Cultura tinha o Salão Sobral e o Safra Sobral, e também o Sesc tinha uma galeria bem atuante, uma galeria bem legal. E aí vinha muitos artistas de fora, e aí eu conheci, pelo meu envolvimento religioso, na igreja da minha família, tinha um artista que pintava, que é o Wilson Neto, né? E aí ele era muito próximo do meu primo do Wagner. E aí eu e o Wagner a gente começou a experimentar a pintura. É, fazer desenho a gente já fazia desde de infância. Na infância fazia
gostava de pintura, mas não tinha essa intenção, de ser artista. Pintava, gostava de materiais, tinha alguns materiais, e a partir de a gente ver o Wilson Neto, produzindo e expondo nesses salões de arte, aí a gente começou a ver a possibilidade também da gente de estar participando desses salões, né. E aí eu participei do Salão Sobral mais como espectador, né, assim, sempre ia para as edições e era um salão que me inspirava bastante, porque era um salão bem experimental, né, os artistas traziam trabalhos bem experimentais, e o Safra já era um salão onde participava artistas mais daqui da cidade, né, artistas mais tradicionais, né, Chico Marçal, Martonio, Ed, o Acélio Alves e outros mais e o Anderson Vasconcelos também. E aí esses salões acabavam que estimulavam os artistas também a quererem produzir e estar expondo esses salões. E aí o primeiro salão que eu participei foi o Salão Safra, participei do Safra, e a partir do Safra eu me aproximei mais do Chico Marçal, né, que eu só via falar do Chico Marçal, mas não conhecia. A partir do salão me aproximei do Marçal, do Ed Ferreira, do Rodrigues Neto, até o Rodrigues Neto tinha, junto com a Regina, um espaço que chamava Ateliê Livre. Quando aí o Rodrigues Neto foi, assim, uma pessoa também que me ajudou bastante a desenvolver, o meu trabalho naquele momento, né, porque ele tinha um espaço que tinha materiais, tinha muita coisa dentro do IFC, que é o IFCL, tinha um espaço grande lá, e aí ele produzia gravuras, e aí ele chamava os artistas para ir para lá, e aí eu comecei a ir para lá, e aí foi lá também que aí eu me aproximei mais do Chico Marçal, e depois que fui, alargando minha amizade com Ed Ferreira. E aí que a gente vê, né, Anderson, essa importância, eh, dessas formações que acontecem na cidade, né, que a gente inclusive abre espaço para que outros artistas participem, para que justamente desperte, o interesse para as pessoas produzir, e aí entra a questão dos espaços, terem espaços para poder expor, que é isso motiva o artista a querer realmente fazer, vai porque, assim, aquela coisa, ele faz, tem um local para expor e tudo vai acontecendo, né. E aí comenta também agora sobre essa questão da tua formação como artista visual, eh, como é que essa graduação influenciou na tua carreira, o que é que isso qual foi a outra perspectiva que isso te trouxe, né. Para ti, tu acha que é importante que um artista seja formado em artes visuais? O que que tu acha disso? Eu sempre falo, assim, é porque a gente é bastante cobrado para ter um diploma, e assim, a graduação que eu fiz é uma licenciatura. E também acaba tendo esse viés de também trabalhar com ensino, dando oficinas, dando curso de História da Arte, e aí ele é mais voltado para isso mesmo, para o ensino. E aí eu sempre falo que eu acho que a gente aprende mais sendo artista do que dentro da faculdade. Aí eu considero que as minhas vivências nesses espaços, com os outros artistas, produzindo, isso que acabou, amadurecendo meu trabalho, porque a gente vai vendo que o tempo e a experiência de produzir, de estar produzindo, de estar participando de outros salões, de estar tendo contato com outros artistas, com curadores, e até mesmo com as pessoas que, gostam de arte, né, que são admiradores, isso também traz uma bagagem para a gente. E aí a graduação ela ajuda para circular, de eu participar de algumas coisas, porque sempre, a maioria dos artistas são graduados em outra coisa, só que a gente é bastante cobrado de uma formação em artes, né, em artes. Mas eu considero que é só um título que a gente precisa, que eu acredito que o artista ele vai aprender a desenvolver seu trabalho a partir dessas vivências com o tempo, de participar de exposições e da persistência, né, e aí eu acho que é isso, que tem que me amadureceu, participar e estar sempre, persistindo e produzindo. E é importante essa colocação do Anderson, porque, assim, muita gente, até mesmo que quer começar nas artes visuais, né, tem essa visão de que só pode ser artista se tiver uma formação em artes visuais, né. Ele existe essa visão ainda um pouco
precária, né, mas assim, é muito interessante que a gente aprende muito mais, com a vivência com outros artistas, né, às vezes, do que essa vivência com uma formação essa formação acadêmica, né. Não que a formação acadêmica não traga um aprendizado, mas realmente é uma coisa destinada à licenciatura e tudo mais, é um outro viés, né, que também é importante, né, para poder, como você falou, pra chegar em certos lugares e alcançar certas funções também tenha um título importante, mas que não chega a ser, necessário para que realmente você possa exercer a sua função de artista, né. Você acha que é mais importante você estar ali produzindo, trocando com outros artistas, tendo ali um trabalho que se vai se consolidando com o tempo, para que possa acontecer. E aí, Anderson, fala um pouco como foi a tua primeira exposição, como é que aconteceu, foi através de convite ou foi um edital, como é que foi a tua primeira exposição e como é que isso, eh, te influenciando para poder seguir nesse caminho? A minha primeira exposição foi no Safra Sobral, em 2005. Eu já produzia mais o Wagner, mas a gente nunca tinha exposto. A gente tinha até tentado expor uma vez, mas como a gente tinha poucas peças, poucos trabalhos, a gente acabou não expondo. E aí, o Safra, ele era um salão que recebia todos os artistas, tipo, não excluía. Quem se inscrevesse, a gente já levava o trabalho e eles expunham esse trabalho. E aí foi o primeira exposição que eu participei. Aí eu deixei meus trabalhos lá, deixei 3 desenhos na Casa da Cultura. Aí eu fui pra abertura no outro dia, eu não conhecia assim, não conhecia. Eu conhecia o Wagner e conhecia o Wilson Neto, mas não conhecia não tinha, assim, uma amizade aproximada com ele, né, ele tinha mais amizade com o Wagner do que comigo. E nessa edição do Safra, o Wilson Neto estava como curador. E aí eu fui para a abertura da exposição, assim, sem intenção, sem pensamento, porque tinham 3 premiações, primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí quando eu cheguei lá, estava cheio de gente na Casa da Cultura, e aí eu era bem jovem, assim, eu não tô lembrado a idade naquele momento, mas eu era bem jovem. E aí eles começaram a anunciar as premiações, né, aí eles disseram assim: "Anderson Moraes, né, assim, terceiro lugar". Aí todo mundo ficou me procurando, assim, né, quem assim, algumas pessoas eu notei que elas pensaram que eu era amigo de alguém, que tinha alguma relação com alguém que estava lá, né, mas eu não conhecia ninguém, teve até algumas pessoas que ficaram assim, acho que ficaram com esse pensamento que depois depois ao me conhecer, elas tiveram essa impressão. Isso me estimulou a expor em outros lugares e a produzir mais. Aí eu participei dessa exposição, e aí eu fui no Sesc e fiz uma exposição individual. Minha primeira exposição individual foi lá no Sesc. Depois dessa e aí pronto, aí até hoje estou expondo por aí pelo. Acho que é muito importante nessa essa primeira exposição, porque ela abre portas, né, para a gente realmente, incentiva a pessoa a continuar, né. E aí quanto mais exposições a pessoa vai conseguindo, levar o trabalho para outros locais e isso e incentiva o artista a produzir. E aí, pra ti, em questão de exposições, né, a gente sabe que hoje, na maioria das exposições tem essa questão de ser muito essa questão de editais, né. E aí para você o que é que você vê, assim, como essas pessoas que vão iniciar nas artes visuais, tudo mais, sobre essa questão dessa burocracia que o artista tem que enfrentar, né, porque é aquela coisa, o artista hoje ele não consegue ser só artista, né, ele tem que, ter essa parte burocrática no meio, então comenta um pouco sobre como é esse processo que também você participa de editais e tudo mais. Precisa ter essa escrita de projeto para poder você fazer seu trabalho circular. Assim, no começo eu tive bastante dificuldade, como todo artista vai tendo com o início, né. Porque quando eu comecei a produzir, eu não tinha essa facilidade de registrar os trabalhos, né, fazer vídeo, fazer fotografia era difícil, era só quem fosse, assim, vamos dizer, uma pessoa rica, né, e eu sou uma pessoa da periferia e não tinha essas condições, né, para registrar os trabalhos porque para você participar de um salão, você tem que mandar as fotos do trabalho, em portfólio, né,
E naquele tempo realmente era muito difícil. E muito difícil ter acesso à internet, a computador, né? Não tinha essas facilidades que tem hoje em dia. E aí no começo foi difícil, a gente tinha que ir e às vezes tinha que levar o trabalho, porque tipo, não tinha registro, né, de fotografia. E aí com o tempo eu fui aprendendo, né? Eu comecei a ver a necessidade de escrever projeto. Aí também escrevi milhões de projetos que nunca foram, não foram, eu não sabia, né? Não sabia como é que fazia um plano de trabalho, não sabia desenvolver um projeto. Aí às vezes eu enviava, às vezes eu mandava um monte de papel, né? Que tinha antigamente era em papel e coisas só para gastar dinheiro, porque eu não tinha esse domínio e é importante, porque a gente vive num meio que vai estar exigindo que a gente saiba fazer projeto, sabe fazer portfólio, que tem um bom portfólio, tem uma boa fotografia. E aí o principal, que alguns artistas às vezes acham que pintou dois quadros e já pronto, já é um artista. Não, o artista é aquele que está produzindo, criando, sempre mostrando também, né? Produzindo, porque senão, aí como é que ele vai sempre mostrar os mesmos trabalhos, né? As pessoas sempre vão querer ver outros trabalhos. E aí eu tenho notado que alguns artistas não gostam, assim, um exemplo do ateliê, né? As pessoas quando tem uma ação mais voltada para fazer, dar um exemplo, uma oficina de pintura, vem muitos artistas, eu vejo muita gente boa. Mas quando é uma parte de formação mais para a história da arte, ou até mesmo para ajudar a questão do portfólio, né? E outras coisas, assim, alguns artistas não se interessam muito. E aí ele acaba sendo ruim para ele, porque para ser artista precisa ser produtor, precisa escrever projeto, precisa escrever release e várias coisas. E aí, às vezes, muitos dos artistas não estão preparados para essa parte, que é mais difícil. Seria bom, né, se realmente tivesse um produtor que produzisse aquele artista, mas não é assim, né? O artista é que tem que se produzir, que escrever sobre si. E aí, às vezes, o artista acaba se frustrando no meio do caminho de não entrar, porque muitas vezes ele tem muitas oportunidades para estar aprendendo, né? Como está acontecendo eh, na galeria, né? Que eu vejo que tem feito bastante coisa sobre formação de portfólio, de nos outros espaços, mas acaba sendo esvaziado, assim. É, como o Anderson comentou, né, realmente o artista a produção é uma parte de ser artista, né, então você tem que produzir, criar seu trabalho, fazer um portfólio, escrever projeto, então tudo isso ele realmente demanda do artista, né. E aí, Anderson, eu queria que você comentasse agora um pouco sobre o seu trabalho, né, pris principalmente sobre a questão as temáticas que você trabalha e sobre as técnicas que você utiliza, né. Você trabalha com desenho, com pintura, com bordado, com várias coisas, né. Então fala um pouco sobre essa temática e o trabalho que você vem desenvolvendo agora recentemente. Como eu falei também no início, eu trabalho com pintura, desenho e bordado, e agora tenho estado um pouco mais com desenho e com bordado, porque eu considero o bordado um desenho, eu considero, né, é uma linha que tem que vai a parte do desenho que vai para o bordado. E eu tenho trazido questões de uma afetividade e um erotismo para o meu trabalho. E quando eu trago isso para o meu trabalho, assim, eu já, né, já há quase 20 anos que eu trabalho com arte, e aí eu já passei por várias fases, né, já trabalhei com pintura regional, já trabalhei com arte abstrata, e aí eu tenho trabalhado com essas questões eh, de uma afetividade que tem me levado para outros lugares, assim, tem me aberto bastante portas, né. E aí eu tenho trabalhado, estou agora desenvolvendo um trabalho de pesquisa, que trabalha com tecidos, com bordado, né, que estou desenvolvendo junto com o Bruno, e aí tem sido acompanhado pelo Márcio e pelo Davi, que aí em breve a gente vai fazer uma exposição. E aí eu tenho trazido elementos da casa para como suporte, né, eu tenho utilizado pratos, tenho utilizado guardanapos e outros elementos da casa como suporte. E o trabalho
Às vezes tinha eu cheguei teve uma pessoa que comprou uns bordados, né, aí na casa dele tem assim, e os meus trabalhos falam de afetividade, assim, entre pessoas do mesmo gênero, né. E aí ele comprou os bordados e tem outros trabalhos de outro pessoal. E a mãe dele foi visitar a ca ele me falou, né, ele foi visitar a casa dele, e aí quando ela achou bonito o outro bordado da outra artista, e quando ela passou pro meu, aí ela passou e passou pra frente. Essa pessoa que comprou o meu bordado, ele tem uma relação homoafetiva, né, ele é casado com outro homem. E aí a mãe dele aceita, né, só que ainda é uma aceitar, assim, meio aí ele antes a mamãe veio aqui, e aí: "Oi, você bota essa aqui é bonita", aí quando ela olhou, assim, que ela viu que era 2 homens juntos, ela já passou assim, passou pro outro trabalho. E aí já tem fase, né, que ele comprou ele gosta do meu trabalho, segue, e aí ele comprou alguns desenhos e bordado. Aí quando a mãe dele chegou, e aí ainda causa um incômodo, né, falar sobre isso e trazer isso. E aí eu trago isso porque é necessário ainda, porque ainda existe um preconceito das pessoas, sobre pessoas do mesmo gênero que vivem junto, né. E aí eu vou trazendo para o trabalho essas relações que pode ser relações de amor, de afeto, de amizade, né, de tudo. E aí é isso que eu tenho trazido para o meu trabalho agora. É, assim, infelizmente, né, a gente ainda tem esses certos preconceitos, né, que não deveriam acontecer, mas inclusive, né, às vezes a gente se depara isso nos espaços dispositivos, né. E eu queria que você contasse alguma coisa quando se já aconteceu, alguma questão de censura, quando tentou expor algum trabalho, né. Porque assim, como são espaços públicos, isso não deveria acontecer de forma alguma, né. Então, fala um pouco se teve algum, assim, problema de censura, enquanto que tentou expor um trabalho e não permitiram, alguma coisa do tipo. Eu tenho várias experiências com isso. Eu já tive uma obra que já circulou por vários lugares, né, já participou do Salão de Abril, já participou de uma exposição na antiga Sem Título, e uma vez eu fui expor ela aqui em Sobral. Eu nem ia expor, aí eu que chamei a Regina um dia pra fazer assim: "Regina, fazer uma exposição com alguns trabalhos meus", aí ela: "Não, nós vamos colocar esses trabalhos", é um trabalho bem erótico realmente. A gente tinha pensado, porque a gente sabe que quando a gente vai, usar um espaço público, tipo da prefeitura, e essa exposição foi na Casa de Cultura, a gente tinha pensado, a gente colocou a obra na última sala, e nessa obra ela colocou um tecido preto, não querendo censurar a obra, né, mas só para falar já de censura realmente, né. E aí a gente ia deixar uma identificação, né, de faixa etária para as pessoas entrarem. Aí pronto, a gente colocou lá as obras e era uma exposição bem grande, era quase na última sala da Casa da Cultura. Aí a gente no primeiro no antes da abertura da exposição apareceu um homem lá do nada, não sei de onde você me apareceu, aí pronto, ele começou a falar um monte de coisa, falando que aquela obra não era para estar lá, e aí ele foi falando de outras aç ou de outros trabalhos de outras pessoas que ele censuraria e que até mataria. Ele falou até ele assistiu o jogo, né, citou um exemplo do jogo, que uma moça fez uma performance sem roupa no jogo, e se ele tivesse lá naquele dia, ele tinha atirado naquela pessoa, assim, bem assim, sabe, bem aí todo mundo foi, assim, um reboliço, aí o fotógrafo foi mandar foto para o prefeito, o menino ficou questionando, só que eu fiquei um pouco assustado, porque ele falou até isso, ele falou, né, e aí todos os artistas que estavam lá ficaram do meu lado, assim: "Não, você não tira não, não tira não, não tira não". E aí nesse momento, assim, eu estava num momento, assim, meio que tinha passado por um momento difícil com relação àquele evento que estava acontecendo, que a gente estava à frente, e tudo dando errado, assim, eu estava muito cansado, aí eu já estava tão cansado, não que eu quis me autocensurar, né, mas era um processo, assim, que eu achei melhor tirar alguns trabalhos, assim, pra ca pra não ter tanto desgaste que eu já tinha tido, que não era relacionado ao trabalho, era mais mesmo na questão daquela estrutura que estava acontecendo na da exposição. Eu acabei tirando, mas aí eu trago uma referência antes dessa exposição aqui em Sobral.
Uma vez a gente expôs umas obras na biblioteca, que eram uns beijos gays, eram uns beijos, entre 2 homens, mulheres, nos desenhos. E eles passaram um tempo lá na biblioteca municipal e não teve nenhuma censura, assim, sabe. E é só que era outros tempos, aí do tempo pra cá que a gente tem visto que tem tido uma censura em tudo, em novela, né, que até um exemplo a Tieta, né, que a Tieta causa um espanto hoje em dia nas pessoas, uma novela que passou em 1989 eu acho, e que 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 não causou tanto, não lembro, né, que eu era bem jovem, mas não causou tanto espanto, mas hoje em dia tem uma censura muito grande. E aí eu já participei de várias exposições em outros lugares, mas claro que a gente tem cuidado com a faixa etária, quando é um espaço, que tem criança, vai entrar criança e vai entrar. Até quando eu expus lá em Teresina no Prêmio de Teresina, a minha obra era uma cabine e que tinha alguns trabalhos de homoafetividade, mas que não tinham nada teossexual, era só mesmo falando de afetividade. Mas para não ter problema, a gente colocou uma legendinha de 18 anos. E só que o trabalho tinha umas luzes assim, e as crianças corriam para o trabalho, né. Aí muitas vezes aí ficava um monitor lá na abertura da exposição, né, para não deixar as crianças entrar, porque era para não causar desgaste que acaba institucional da pessoa, ó, um monte de coisa, né. E aí as crianças corriam, mas aí às vezes os pais pegavam a criança e entrava com criança, né, e aí via que não era nada. E aí é isso. E é importante, né, antes, até ter essas exposições, porque aí e as escolas começarem a levar as crianças para que exista realmente uma formação, né, para que eles entendam que isso é uma coisa natural, né, não é uma coisa de outro mundo, né, a ser censurada nem nada. Como toda exposição você entra nesses museus mais clássicos que tem, tudo tem nudez, né, isso não é uma coisa, assim, de outro mundo não. E nem por isso tem faixa etária lá de Nem tem faixa etária. 18 anos, né, interessante essa questão, mas, é e aí tu falou também que, eu queria que tu comentasse agora, sobre, a experiência que teve nessa última exposição do Avesso, né, que a gente teve uma grande aceitação da exposição na cidade e tudo mais. Comenta um pouco sobre essa exposição. A exposição Avesso nasce de um projeto também de pesquisa, né, da Secult, que eu fui acompanhado pela Cecília, pelo Júnior e pela Jaqueline. Primeiro ela foi exposta lá no pano de roda, e aí conversando com o Ed, a gente pensou em fazer uma exposição, porque eu nunca tinha feito, já tinha feito várias exposições pequenas, né, participado de várias exposições, mas nunca tinha feito uma exposição, assim, individual minha que fosse, né, maior. E aí a gente pensou, em trabalhar, a temática, né, que tinha a ver com bordado, com a casa, e que tivesse a ver com esse espaço também de um ateliê do artista, né, que eu fiquei pensando: "Não, Ed, vamos colocar, ter uma ideia de como é um lugar de um espaço de criação de um artista também, de quais elementos o artista usa". E aí a gente levou a mesa do ateliê, levou linhas, materiais de bordado, né, gente. E aí a gente fez algumas oficinas, a gente fez oficinas para os monitores, oficinas para alguns grupos de pessoa, e aí foi uma exposição que ela ficou muito tempo, né, na Casa da Cultura, passou, estava quase sendo obras da, né, já estava quase sendo uma exposição permanente. Mas foi bom porque muita gente viu, todo mundo hoje, até hoje as pessoas falam, né. E aí a gente quis falar da questão afetiva, de uma forma que fosse livre para todo mundo, até então que não tinha faixa etária, numa exposição livre, né, mas que falava das questões que eu trago para o meu trabalho, né, de homoafetividade, né. E foi bem, assim, bem aceito, não teve nenhuma censura, assim, foi aí às vezes eu ia para lá e às vezes eu encontrava as pessoas, ficava emocionada, né, porque e aí os meninos que estavam lá no educativo, eles criaram um espaço, porque a gente tinha pensado numa forma de fazer, que as pessoas pudessem fazer bordados lá e colocariam, e eles poderiam expor lá naquele, a gente colocou um espaço assim,
Só que aí o Ed ficou com medo achando que as crianças poderiam se machucar com as agulhas, e aí não funcionou bastante essa parte. E aí a ideia do educativo lá na Casa da Cultura foi criar, deixar um espaço que as pessoas poderiam escrever coisas, e aí foi as próprias pessoas acabaram criando um espaço, uma coisa maior, né? Criaram, iam lá, desenhavam, pintavam, deixavam mensagem para outras pessoas. E aí se transformou praticamente numa obra, assim, né? As pessoas iam lá colocando, tinha. Aí eu tô até com todos os. Guardei esses recortes, assim. E aí todo mundo ia lá, deixava uma carta, outra pessoa ia buscar a carta, foi bem legal. E também foi assim, um reconhecimento para mim, porque eu circulo por muitos lugares, assim, e ainda não sou tão conhecido aqui em Sobral, ainda mesmo a partir dessa exposição, de morar aqui, né, eu não ainda não sou um artista que as pessoas não conhecem ainda. O Anderson está sendo modesto. Mas fala um pouco agora, Anderson, sobre a questão do Ateliê 156, né? Já tem um tempo que já criou, já vem desenvolvendo várias ações de formação, de exposição. Fala um pouco sobre esse espaço, como é que tu pensou ele, por que que ele aconteceu e tudo mais. A ideia do ateliê surgiu, eu acho que passa pela ideia de todo mundo, né, do que tem os espaços aqui em Sobral. De justamente da dificuldade da burocracia que é você acessar um espaço para expor, para fazer oficinas, tudo isso é burocrático, assim, né. E para você aí tem que passar por edital, tem que sabe, acaba sendo uma coisa desgastante, né. Sempre que você vai, tipo, fazer um evento, mesmo que você tenha recurso, tenha tudo, ainda é uma burocracia. E é um desgaste, acaba sendo um desgaste. Às vezes esse processo que era para ser um processo, de mostrar o trabalho, fazer coisas, de ser um processo bom, né, era sempre um processo desgastante. Acaba trazendo desgaste, a pessoa fica adoecendo, foi adoecedor, assim. E aí eu conversei com o Bruno, a gente morava numa casa bem pequenininha, lá na Brasília, aí eu sempre tive vontade de ir pra uma casa maior, por causa disso, né. E aí as condições não davam, não encaixava numa casa que dava para o meu bolso, né. Aí eu: "Não, Bruno, vamos". A gente já paga aluguel, já paga energia, já paga internet, vamos abrir o espaço pra gente conversar, ter contato com outras pessoas, expor nesses espaços, né. E aí a gente foi pra primeira casa, e aí pronto, até desde então já faz quase 5 anos que a gente tá já é o terceiro espaço. A gente começou na casinha pequenininha, menor, depois foi pra uma casa maior, e agora a gente tá aqui, porque realmente a gente tem esse desgaste de ir para os lugares, não que a gente não vai estar lá, né, que a gente tem que estar ocupando esses espaços, mas também, assim, acaba também trouxe mais valorização para mim, assim, as pessoas me reconhecem mais, me respeitam mais a partir disso. E aí tenho feito muita coisa, tenho conhecido muitos artistas e tenho aprendido bastante. E a ideia é justamente a ideia do ateliê é que as pessoas cheguem e também se sintam responsáveis de fomentar as artes na cidade, né, que a maioria das pessoas que venham aqui, elas estão interessadas em aprender alguma coisa, aprender alguma técnica, e aí eu trago para elas essa responsabilidade também de ser artista que a gente tem de fomentar a arte na cidade, né. Eu tenho encontrado bastante pessoas, feito muitas amizades, e eu acho também que tenho trazido outras pessoas para esse campo que é tão difícil, né, das artes. É verdade, essa questão do espaço, né, às vezes muita gente entende errado, né, porque assim, o espaço independente que a gente usa não é um espaço para competir com o espaço institucional, mas assim uma opção a mais que o artista tem para poder produzir oficinas, trazer às vezes exposições, abrir para outros hostels de uma forma mais facilitada, né, que às vezes com a burocracia é tão grande e isso desgasta muito o artista, Uhum. e acaba que às vezes desestimula ele a realizar às vezes alguma ação, né. Então a gente às vezes abre um espaço independente justamente para
dar mais abrangência, facilitar, ser uma outra alternativa, mas não uma competição e não um desmerecimento dos espaços institucionais, né. E é interessante que o Anderson já vem trazendo várias formações, exposições dentro do Ateliê 156, e já está há bastante tempo, que isso vai incentivando outros artistas a produzir, a criar, a ter outros meios de se fazer arte dentro da cidade. Principalmente por ser uma cidade pequena, a gente tem essa questão dessa dependência de espaço, né, para poder formar e expor, né. E aí, Anderson, fala um pouco sobre como é a tua rotina de produção de trabalho, né. Esse trabalho de pesquisa, né, que tu vai procurando materiais, vai testando, vai experimentando, e vai chegando e vai criando uma linguagem através de como é que fala um pouco sobre esse teu processo criativo de produzir e tudo mais. Como eu tinha te falado, eu tenho trabalhado com bordado que vem do desenho, né, e que acaba tendo outras referências. Eu tenho, tido a necessidade de ter contato com outros artistas que trabalham com os mesmos materiais e as temáticas, né. Eu até fiz um encontro, uma artista foi virtual, que eu sempre tinha vontade de ter contato com ele, e ele achava que ele era inacessível, assim, né, de onde aqueles artistas que estão circulando, assim, onde acho que eles são pessoas que não estão dispostas a compartilhar o seu processo, né. O nome dele é Rodrigo Moges, ele é mineiro, e aí ele é pra mim ele é uma referência, né, da questão do bordado e do homoerotismo. Eu sempre, comecei a ir para o bordado também, eh, tendo ele como referência. Aí tive a oportunidade de ter uns encontros virtuais com ele, pra gente conversar, ele mostrar os trabalhos, ele ver, e assim, foi muito bom pra mim. Eu acho que todos a gente tem que fazer isso, né, que às vezes a gente ter o porque não existe nada, tipo, hoje tudo já foi feito no mundo, assim, né, acho que vamos dizer. Todo mundo já pintou, todo mundo já fez natureza morta já, mas aí a necessidade de a gente ter essas referências e também que parte tanto de artistas que estão mais próximos da gente, né, ou de outros lugares que são importantes você ter referências, né. E também ter referência da história da arte também, a gente tem que conhecer um pouco também de história da arte. E aí eu tenho feito isso, né, me debruçado, conhecido o trabalho de outras pessoas, visitado exposições, conversado com curadores. Não que isso vai mudar meu trabalho, eu acho que esses encontros, essas orientações, elas não vão mexer na sua temática que você trabalha, vai fazer com que você pense em outros materiais, veja outros materiais que às vezes a gente não tem pensado. E aí eu parto primeiro para o desenho, né, eu parto para o desenho, e aí eu tenho desenhado bastante, porque os meus moldados eles partem primeiro do desenho para depois eu bordar. E aí eu tenho, produzido bastante, bordados e desenhos, e aí eu tenho experimentado mexer com porcelana, que eu estou num processo de pensar sobre isso, né. Eu fiz algumas experimentações de pintar sobre porcelana, mas aí, veio outras questões, que sempre quando a gente está fazendo ou na pintura ou no desenho, sempre vem outras questões e também que parte de fora, né. Por que que tu não produz os teus próprios pratos, essas por que você utiliza esse prato? Porque quando eu comecei a utilizar os pratos, tinha essa relação de utilizar elementos da casa para falar de afetividade, né. E aí tem me trazido essas questões. E aí, eh, por estar desenvolvendo esse trabalho junto com os meninos de pesquisa, que tem que combinar, eu tenho, experimentado outros materiais, a gente foi para o centro, a gente está pesquisando também, tecido, e eu tenho vontade de voltar para a pintura, só que eu estou preso nesse processo, porque a gente uma hora tá gostando de desenhar, né, uma hora tá gostando de bordar, outra hora e aí eu sinto necessidade de pintar, só que eu não tô tendo tempo, porque é o que eu tô desenvolvendo esse trabalho. E aí o processo criativo é esse, um dia eu tô desenhando, outro dia eu tô bordando, outro dia eu tô pintando, acho que é um processo de cada artista, né. E aí eu gosto de experimentar materiais, tintas e conhecer. Eu tenho,
partindo muito para pesquisa de materiais, de conversar com outras pessoas, também isso. Que é muito importante, né, antes essa experimentação que o artista faz, né, para ele realmente descobrir, testar alguns materiais para que o trabalho comece a se ramificar e se expandir de outras formas, né. Porque às vezes o artista fica muito preso, assim, num sentido, e dali ele não acho que não é nem evolui, mas é que ele não ultrapassa o limite dele. Acho que quando ele ultrapassa o limite dele, que ele vai buscar outras formas de representação, né, outros materiais, outras técnicas, ele começa a se desenvolver mais, né, conversando com outros curadores, com outros artistas, para ter outras visões daquele trabalho e ele acontecendo de outras formas, que é muito importante para o artista realmente crescer, amadurecer o trabalho, né. E aí, eu queria que você falasse um pouco na verdade, o que é que você diria para quem quer começar nas artes visuais, né, qual conselho que você daria? É porque as pessoas têm uma visão totalmente diferente das artes, né, acha que é uma coisa muito glamourosa, né, que só é glamour, 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 né, e que realmente não é só glamour, tem momentos de vernissage, tem momentos de reconhecimento, mas é mais trabalho, é trabalho, 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 e você está sempre sendo cobrado pelas outras pessoas, produção, 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 "O que ele está fazendo?", né, você pode fazer um milhão de coisas, pô, mas mesmo assim as pessoas ainda acham pouco, né. E primeiro ter os pés no chão, né, de que não é só glamour, né, que tem todo um processo, que precisa estudar, que precisa desenvolver seu trabalho, que precisa, investir também, né, que às vezes tem alguns artistas que não investem, né, na sua pintura, né, numa boa apresentação, num bom material, o melhor material que puder comprar. Eu sei que material de arte é caro, mas você é muito cobrado também nisso, né, de bem estar bem apresentado, não ser qualquer coisa, né. E aí é um processo, né, você fez só um desenho e aí é arte, não, você vai desenhar um monte de coisa e escolher um para, né, para expor, para mostrar, né, isso não tudo que você faz não todo mundo dizendo, tudo é arte, né, tudo tem até eu fui para uma palestra um dia que estava questionando essa questão do que é arte, do que que aquilo legitima a arte, né. E aí ela estava falando que tudo que vai para museus pode ser qualquer coisa e vai ser arte, que legitima o museu são os curadores dos museus, ó. E aí, ter o pé no chão, estudar e investir. E aí mas vai ser um caminho difícil, mas é uma coisa que a gente gosta e acho que deve investir. E que tem vários lugares para expandir, né, tem galerias, tem exposições, tem edital, mas tem que ser, um trabalho também, né, pensar como um trabalho, vai pela questão de inspiração, de beleza, estética, mas também é um trabalho. Não, com certeza, né. E eu acho que até hoje tá, de certa forma, até mais fácil do que quando a gente começou, porque hoje a gente tem muitos editais aí, tem muitas oportunidades que a pessoa envia o seu trabalho, né. A questão é realmente a pessoa realmente produzir, né, ter um trabalho contínuo, pesquisar, estudar, desenvolver técnicas, ter contato com os artistas para que realmente a pessoa consiga, eh, desenvolver um trabalho legal, bacana com o tempo, né. E eu queria agradecer o Anderson aqui pela entrevista. Se você quiser, ter mais algum comentário, gostaria de fazer antes? Só agradecer mesmo. Agradecer ao Anderson pela entrevista e que a gente possa realmente fazer outras conversas como essa. Acho que foi muito produtiva, acho que é muito interessante conhecer o trabalho do Anderson, né. E aí quem quiser depois visitar o ateliê também 156 fica aqui em Sobral. Então obrigado a todos, até mais. Não, é só agradecer o Wesley, né, por estar sempre pensando, nessa circulação dos artistas, né, da cidade, né, a galeria tem feito bastante coisas, né, que tem trazido, resultados para artistas jovens, né, coisas que não tinham no meu tempo, né, hoje tem bolsa, tem acompanhamento, né, e só vem para somar, para fortalecer as artes visuais na cidade, só tenho a agradecer, a amizade, né, e dessa luta, né, que é uma luta diária, né.